Então, vamos para a nossa tabela de precificação. A primeira coisa que você vai fazer é tirar uma cópia para você. O que eu quero dizer para você é que cada pacote que você tenha, você vai ter que fazer isso, certo? Então, se é uma limpeza de pele, você vai fazer isso. Se é um pacote de clareamento, você vai fazer isso. Se é um pacote de hidratação, você vai fazer isso. Se é um protocolo, você vai fazer isso. Por isso que aqui na minha clínica eu gosto muito de trabalhar com protocolos. Por exemplo, o meu método Sculpt. Eu já sei exatamente qual que é o valor de tudo, quantas sessões, quanto cobrar, quanto que eu tenho de lucro. Então, é muito importante que você tenha essa precificação de todos os métodos que você tem na sua clínica, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que existem as variáveis e existe as despesas fixas. As despesas fixas é tudo que você precisa para deixar a sua porta aberta. Grava isso. Tudo que você precisa para deixar a sua porta aberta. Muita gente fala assim: ah, Prolabore é despesa variável, luz é despesa variável. Não. Variável é o que você vai usar em cada cliente. Aquilo que, independente se tem cliente ou não, você tem que pagar, ele é despesa fixa, tudo bem? Então, aqui você vai colocar a parte das variáveis, certo? Não se esqueça de colocar imposto, tá? Porque vocês esquecem que você paga imposto. Então, tipo, coloca lá os valores de insumos, mas não coloca quanto que você paga de imposto, quanto que você paga de taxa no cartão. Então, aqui na clínica, por exemplo, a gente tem uma quantidade que a gente parcela, porque eu sei exatamente a taxa de recebimento dessas pessoas, né? Se eu pago comissão, se tem entrega, se tem uma embalagem, o kit venda, tipo uma sacola, né? E se for produto, perda, extravio ou não recebimento, e outros, certo? Então, aqui você vai colocar os variáveis, mas não os produtos que você gasta, porque a gente vai fazer uma ficha técnica, certo? Aqui embaixo, em custo unitário, você vai colocar os nutracêuticos, materiais, insumos, ingredientes, tá? E a hora maca eu vou te ensinar a calcular. Como que vai ser? Aqui você vai colocar todos os seus custos fixos, vai dar um valor total, certo? E aí você vai ter aqui na lateral quantos você precisa vender, o seu ponto de equilíbrio. Tipo assim, eu tenho de custo 30 mil. Eu preciso vender 10 pacotes de 3 mil para cobrir os custos de 30 mil. Então, o ponto de equilíbrio é quantos pacotes desse você tem que vender para conseguir chegar no seu ponto de equilíbrio, tá? Aqui você vai colocar capacidade operacional. Não é toda hora, porque você não está trabalhando toda hora. Se sua clínica abre das 9 às 6 da tarde, você vai colocar a quantidade de horas trabalhadas ali. Quantidades utilizadas de horas no serviço. Então, por exemplo, se no meu pacote tem 10 sessões de 1 hora, eu utilizo 10 horas para fazer esse serviço, certo? E aí você vai ter o custo operacional. Como assim, Gabi? Ó, se a minha hora, se eu tenho uma quantidade de custo fixo dividido pela quantidade de horas trabalhadas e o meu protocolo depende de 2 horas, eu vou ter aquele valor de hora maca. Então, o custo operacional, ele é muito importante, porque o custo operacional é a parte da sua hora maca. Margem de lucro. Quanto que eu quero ter de lucro nesse protocolo? Ou se eu cobrar tanto, quantos por cento vai ser de lucro? Uma clínica saudável, um procedimento saudável é que você tenha 50% de lucro. Então, se custa tanto, 50% eu tenho de lucro, tá? Acima de 50%. Abaixo, você tem que revisitar os seus valores. E aí, aqui, você vai colocar na ficha técnica o nome do produto ou serviço. Então, vamos lá. Vamos supor que é o Sculpt Shape, né? A gente vai criar aqui um novo Sculpt. Aí, crio, eu alugo máquina. Qual é o custo que eu tenho por cliente nesse aluguel? Eu gasto manta, eu ponho gel, eu gasto papel de maca, eu gasto álcool.
Gase, você vai dividir tudo certinho, porque aqui no final a gente vai ter o custo, a quantidade da sessão. Então, essa sessão de custo tem R$ 422, entendeu? Por que que eu preciso saber disso? Para mim entender se eu vou colocar mais sessões, menos sessões, se compensa eu colocar sessões para ocupar minha hora maca e gastar com isso. Então, por exemplo, aqui no pós. Eu já gasto 17,74. Então, eu tenho de custo de produto 17,74. Entendeu? Então, aqui você vai ter tudo certinho, a precificação, você vai saber sua porcentagem de margem de lucro, você vai saber se você aumenta o valor ou não, e você vai ter uma noção geral do que você está gastando. E aí, a primeira pergunta que você tem que fazer a hora que você começar a fazer essa planilha é: eu consigo baixar alguma coisa? Peraí, se eu tô pagando no aluguel da máquina R$ 1.000, eu consigo achar um novo fornecedor por 800 e economizar R$ 200? Eu consigo comprar em quantidade a gás para baixar um pouco? Porque, gente, a gente tá falando de uma sessão? Não, a gente tá falando de 100. A gente está falando de 200, a gente quer crescer, certo? Então a gente precisa ter isso mesmo que você seja pequena, porque é nisso daí que você vai conseguir lucrar mais. Você já gasta um tempo para atender essa cliente, que tal gastar esse tempo ganhando mais dinheiro, mulher? Vamos ganhar mais dinheiro, que não dá para ganhar pouco dinheiro. A gente precisa entender o custo real. E compensa eu ter esse protocolo? Quando eu fui fazer isso daqui e eu fui ver a parte da minha limpeza de pele, não compensava eu vender a minha limpeza de pele por 120. Compensava eu vender o Endolaser. E se eu tava com um monte de limpeza de pele, eu não tinha horário para cliente para fazer o endolaser. Então, até isso você tem que pensar. Compensa eu ter um produto baratinho ou compensa eu ter um método grande e ter espaço na agenda para atender quando uma cliente procurar esse método maior e de custo? E aí você precisa visitar isso, ver se compensa e você só vai saber disso a hora que você fizer. E vai doer, tá? Não deixe para depois. Vai doer fazer isso daqui. Porque você vai ver exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Exatamente porque no final do mês você trabalha, trabalha, trabalha e não vê dinheiro. Então, se você quer que sobra mais 50, mais 100, mais 2.000, mais 5.000, mais 10.000, mais 15.000, mais 20.000, você precisa visitar os números da sua clínica.